estou batendo um papo com o presidente regional do PT do Acre, Leonardo Brito. Ô, Léo, no bloco anterior, alguns internautas deixaram aqui a pergunta. É a pergunta do Willamis França, é a pergunta também da Amanda Souza e de outros internautas, eu vou fazer aqui de todos eles, que perguntam se você é a favor ou é contra a PEC 02/2013, proposta pelo deputado Gilberto Diniz, do PT do B, que pede a extinção da pensão de ex-governadores. O que é que você pensa dessa PEC? Bem, inicialmente o Partido dos Trabalhadores vai, no momento apropriado, no momento em que houver essa discussão e votação na Assembleia Legislativa, vai emitir a sua opinião a esse respeito. Eu me reservo no direito de não emitir minha opinião pessoal, porque estou, inclusive, aqui na condição de presidente do PT, e as pessoas, às vezes, não conseguem desvincular uma opinião pessoal da opinião do partido. O PT, então, vai se posicionar oficialmente sobre o tema? Vai se posicionar oficialmente no momento apropriado. No momento certo. Muito bem. Já tem data para isso, Léo? Vai ser emitida uma nota? Vamos aguardar os desdobramentos na própria Assembleia Legislativa. Muito bem. Perguntas aqui para o Léo Brito. Vou pegar aqui. Ô, Léo, o Rosivan Marques faz a seguinte pergunta. Boa noite, Léo. Algumas pessoas do PT têm algo contra as mulheres? Eu me refiro ao fato do senador Aníbal Diniz ter chamado as desembargadoras de amarguradas e mal resolvidas. Fato que chocou as mulheres acreanas. É a pergunta de Rosivan Marques. Ele está fazendo uma crítica também, claro, ao senador Aníbal Diniz. E aí, Léo? Bem, o senador Aníbal Diniz já veio a público falar sobre essas situações, essa declaração, que a gente considera que as palavras que foram colocadas, elas foram mal colocadas e geram ambiguidade. Ele explicou que a crítica que foi feita foi uma crítica de ordem política, não uma crítica de ordem pessoal, em relação à condução que foi feita pelos processos da G7, pelas desembargadoras. Está muito claro. Agora, em relação ao Partido dos Trabalhadores, a gente é o partido que mais tem lutado pelas políticas das mulheres, pelas mulheres. É o partido que elegeu a primeira presidenta mulher, que é a presidenta Dilma Rousseff. Alain, na eleição de novembro, nós vamos ter uma inovação no PT. Todas as direções do PT elas vão ter que ter 50% de mulheres e 50% de homens. Olha só, não os 30%. Não só os 30%, mas 50% em todas as direções. Nós que criamos a Secretaria Nacional de Política de Mulheres, aqui no Acre criamos a Secretaria Especial de Mulheres do Governo do Estado e também na Prefeitura. Então, e o senador Aníbal Diniz é uma das pessoas que mais tem lutado pela política de mulheres, inclusive é casado com a Elisângela Pontes, que é uma das líderes feministas do Partido dos Trabalhadores. Então, para deixar bem clara essa situação, de uma vez por todas, as críticas foram de ordem política e não pessoal. Falando do senador Aníbal Diniz, pelos números das pesquisas internas do PT e as pesquisas que outros partidos estão encomendando, os números do senador de intenção de voto não são bons. São, pelo menos, as pesquisas que eu tive acesso. O PT já pensa em compor com o PCdoB e entregar a vaga de senador a Perpétua Almeida? Olha, o senador Aníbal Diniz é um senador que nós reputamos como um dos melhores mandatos que temos hoje no Congresso Nacional. Já mostrou isso em 2011, sendo aí o 7º melhor senador do país. Em 2012, já no 2º ano de mandato, chegando à vice-presidência do Senado. É um senador que tem debatido os grandes temas do Brasil com altivez, tem defendido de maneira altiva a presidenta Dilma, o governador Tião Viana. Tem sido uma das pessoas que mais tem contribuído no Congresso Nacional para que as políticas que o nosso governo está fazendo hoje, elas tenham grandes resultados aqui no Acre. E, portanto, a gente considera que é um mandato vitorioso. E nesse sentido, embora a gente já não tenha começado oficialmente esse debate dentro do PT, é um nome natural, a gente não pode retirar. Como a gente está vendo aí algumas cogitações no sentido de que o Aníbal vai para não sei aonde, que o Aníbal não vai ser candidato, nós, a priori, dentro do Partido dos Trabalhadores, o nome do Aníbal, sem plano B, não tem outros nomes sendo discutidos, o nome do Aníbal é um nome natural. A questão das pesquisas, a gente sempre diz, é o momento que está colocado. O senador Aníbal não foi candidato ainda a nada e já apresenta um percentual de intenções.
E, obviamente, que a gente vai ver como é que vai se desdobrar os cenários. E também vamos fazer um debate junto à Frente Popular, porque é o fórum apropriado. Então, esse debate, eu tenho certeza que ele só vai, digamos assim, se terminar em 2014. É um debate que está iniciando ainda e a gente não quer, primeiro, tirar um nome, que é um nome que nós consideramos natural, e também dizer que o resultado que nós teremos em 2014 em relação a essas candidaturas. Mas o PT cogita, para compor com o PCdoB, a gente sabe que há as questões internas também. Apresentar essa possibilidade à deputada Perpétua Almeida, o PT pelo menos não pensa nessa possibilidade? Bem, nós consideramos que a apresentação do nome da deputada Perpétua Almeida é legítima. É uma parlamentar que tem feito um excelente trabalho em 3 mandatos. Agora, nós não iniciamos ainda esse debate. Agora, e colocando que o nome que nós estamos defendendo é o nome do senador Aníbal Diniz. Agora, o Léo... Sem plano B. Você sabe, você é muito bem informado, que existe uma articulação lá em Brasília, também do deputado Cibá Machado, que pode colocar o seu nome. Eu não tenho conhecimento, inclusive conversei com a direção, com o presidente nacional do PT, Rui Falcão, conversei com outras dirigentes do Partido dos Trabalhadores. Essa articulação estaria partindo do Planalto. Eu desconheço esse tipo de articulação. Tenho conversado com o deputado Cibá Machado, inclusive temos conversado sobre a prioridade da reeleição dele, que é muito importante para o Partido dos Trabalhadores, para a nossa militância e para a nossa história. Não tenho nenhum tipo de conhecimento a respeito do nome dele colocado aí para a disputa no Senado. Para o PT acreano, o objetivo então é reeleger Cibá deputado federal. É muito importante a reeleição de Cibá para deputado federal. Muito bem, perguntas. Léo, você não acha que o Francisco Pântio... Alan, pergunta para o Léo se ele não acha que o governador Tião Viana deveria fazer uma reforma na gestão, pois tem muita gente cansada de ocupar cargos e não corresponder às expectativas do governador. Pergunta do Francisco Pântio. E aí, Léo? Eu considero, primeiro, o que está acontecendo agora, atingindo, por exemplo, o atual governo, é uma questão conjuntural, como eu já disse anteriormente. Agora, o governo tem falhas? Tem falhas. A gente não pode vir aqui ter arrogância de dizer. Agora, a questão da reforma, eu considero que seja desnecessário nesse momento, uma reforma administrativa. Acho que ajustes podem ser feitos, mas é uma questão que cabe ao governador Tião Viana, única e exclusivamente. Eu acredito que, no geral, quero fazer uma defesa aqui, também destacar publicamente, no geral, a equipe do governador Tião Viana tem dado conta dos desafios, das metas que estão colocadas para esse momento. Inclusive, conseguiu fazer inovações importantes. E é importante que se diga, Alan, que o governador Tião Viana fez mudanças significativas já no início do governo, porque a tendência era que fossem mantidos os mesmos secretários, novas pessoas entraram. Então, eu quero fazer esse registro aqui da importância e dos resultados que estão sendo conseguidos pela atual equipe do governador Tião Viana. Claro que com as falhas que devem ser corrigidas. O Ed Carlos tocou no assunto também do senador Aníbal. Ele disse assim, Alan, será que o PT vai cometer o mesmo erro com Aníbal Diniz que cometeu com o Edivaldo Magalhães? Já é também um comentário de Carlos. Faz um juízo, a gente já respondeu. Essa pergunta. E olha só, o Chedi Costa, por que há tanta aversão ao PT no Acre e no Brasil? Se eles realmente fazem o que era o PT anos atrás. Ele está falando desse... Hoje há um clima realmente, uma queda de popularidade do partido, do PT no Acre e no Brasil. O PT perdeu a sua essência? É mais ou menos essa pergunta do Chedi. Bem, as últimas pesquisas que foram feitas, as pesquisas que foram feitas nos últimos meses, elas atestam o PT como um partido que tem a preferência nacional, variando aí entre 25% a 30%, enquanto que os segundos colocados não chegam a 10%. Então, o PT tem a preferência nacional. Agora, grande parte da população, ela não tem preferência por partidos. Verdade. Essa é uma questão. A própria pesquisa da CNT, da CNI, que saiu hoje, ela atesta que, quando é feita uma pergunta, qual partido que você quer que governe o Brasil a partir de 2015, 22% dos entrevistados dizem que é o PT. Muito à frente do segundo colocado, que é o PSDB. Então tem
Mas caiu, essa preferência para o PT já foi maior. Isso já chegou a 29%, ela está sempre oscilando entre 29% e 20 e poucos %. Mas ela já foi maior antes do mensalão e chegou agora, recentemente, ao nível que estava antes do mensalão. Agora nós tivemos essas manifestações. Então o PT continua sendo o partido da preferência nacional. Agora existe uma versão geral em relação aos partidos, e aí ele fala de uma questão em relação às nossas bandeiras. O PT nunca deixou suas bandeiras de lado. Então, nós não tivemos recuos nos direitos trabalhistas nos governos do PT. Nós tivemos avanços da erradicação da pobreza, porque o PT sempre foi o partido que foi identificado justamente para erradicar a pobreza, o partido que sempre esteve ao lado das massas populares, o partido que olhou para as questões da educação com muita força, do acesso à educação por negros, índios, por jovens que estão vindo da escola pública, né? O partido que está lutando pelas desigualdades regionais, porque antes só se olhava para o sul, sudeste do país, e o PT hoje olha para o nordeste, olha para o norte de maneira diferenciada. É um partido que tem colocado na sua inserção soberana no mundo a prioridade desse congraçamento, dessa união, da unidade da América Latina, que são bandeiras históricas do PT. O Fórum FMI, que foi uma bandeira que o PT sempre defendeu e que conseguiu estando dentro do governo. Pergunta do Gabriel Santos. Alan, pergunte ao Léo por que o governo se distanciou da população e toma as decisões pautadas em reuniões a portas fechadas. Gabriel Santos, líder do movimento do Dia do Basta. Bem, Gabriel, talvez você não saiba, o programa Ruas do Povo, Cidade do Povo, Ramais do Povo, eles são produto de um trabalho que foi feito pelo governador Tião Viana antes de ser candidato, na formação do programa de governo, em que milhares de pessoas nos 22 municípios foram ouvidas. E uma das coisas que foi detectadas tem um problema sério de falta de água, de ruas, de habitação no nosso país, de um apoio maior no nosso estado, de um apoio maior à área rural, o trabalho que está sendo feito da mecanização, da piscicultura. Tudo isso foi detectado ouvindo o povo. E se tem um governador que ouve o povo, é o governador Tião Viana. Se você olhar, acompanhe, é uma sugestão, acompanhe o site do Agência de Notícias do Governo, você vai ver lideranças da área empresarial, da área do movimento sindical, movimentos sociais os mais diversos. O governador está sempre dialogando, parlamentares, líderes que não são formais, lideranças que não são formais, mas que são lideranças das comunidades, evangélicos. Talvez não tenha um governador que tenha dialogado mais com segmentos evangélicos como o governador Tião Viana. E está nas redes sociais. Então, qualquer pessoa que quiser falar com o governador Tião Viana, vai lá no perfil dele no Face, coloca lá a sua pergunta, faz lá o seu comentário. Então, é um governador que está antenado, inclusive, com as novas mídias. E obviamente que ele tem decisões a tomar, e essas decisões são de responsabilidade dele. Sem dúvida. E obviamente que tem que tomá-las. Outras perguntas para a gente correr aqui, que o tempo está esgotado. Diego Lima. Alan, pergunte ao Léo se ele, como dirigente do partido governante, acha que os investimentos para aumentar, gerar mais economia, ou seja, gerar mais dividendos à economia do Acre, estão suprindo as expectativas e os anseios de empregos da população? Peça para ele dar exemplos. Essa talvez seja o carro-chefe do atual governo, né? O governador Tião Viana, olha, a minha prioridade é a economia. E a gente já teve avanços no governo anteriores com a questão da economia florestal, o setor comercial e de serviços se ampliou no estado nos últimos anos, os investimentos em obras públicas fizeram mais dinheiro circular na economia, mas o governador colocou, não, isso aqui é a menina dos olhos do meu governo. Então você tem o trabalho da piscicultura, o trabalho do pequenos negócios, que mais de 8 mil pequenos negócios estão acontecendo no estado. Pessoas que estão participando dos pequenos negócios, que inclusive estão entregando Bolsa Família. Isso é um avanço significativo. Programas que estão gerando trabalho em renda, como o Cidade do Povo agora, que vai gerar mais de 20 mil empregos diretos e indiretos no trabalho que está sendo feito do Cidade do Povo, o próprio Ruas do Povo. A industrialização com a ZPE que está acontecendo, o complexo de piscicultura, que é um projeto belíssimo, a industrialização que está acontecendo nos vales, notadamente aqui no Vale do Acre, com a indústria do porco, a indústria de frangos, né? E aí, Alan, um dado que é muito importante para
digamos assim, registrar o exemplo. Os dados de 2011 da PNAD atestam que o Acre foi o terceiro em menor índice de desemprego. Já no início, a gente não estava falando desses investimentos ainda, com 4,2%. Então, são dados de grande relevância e que estão sendo programas, sobretudo, que vão atingir aquelas pessoas que mais necessitam, que é um dos focos do governador Tião Viana. O Neudes Pereira faz a pergunta sobre a popularidade do governo com os manifestos. A gente já fez essa colocação, já fizemos essa colocação aqui, Neudes. E para finalizar, o professor Carlos Augusto Coelho de Farias, qual a metodologia que a Frente Popular ou o PT desenvolverá para se aproximar mais da população e mostrar tudo o que os governos da frente têm feito de bom para a população e até mesmo os equívocos, Léo? Agradecer ao professor Coelho, e eu acho que isso é fundamental. A população, de um modo geral, atesta os avanços que nós tivemos no estado do Acre. Agora, pelo fato de nós estarmos há 14 anos e meio no governo, as pessoas estão querendo olhar para frente. Esse foi o cerne também das manifestações no Brasil. Nós temos avanços no Brasil, mas precisamos olhar para frente. E eu acho que nós precisamos estar muito mais preocupados em olhar para frente o que nós podemos dar mais para essa população. E aí, nós estamos no Conselho Político da Frente Popular, nós já estamos, depois desse processo turbulento, estamos agora formulando um processo de seminários também, para ver os avanços. Eu acho que é importante a gente avaliar os avanços, os erros cometidos, com muita humildade, mas também ver o que nós temos a oferecer. O que nós temos, porque já que nós estamos há muito tempo no poder. E foi essa a tônica da campanha do Marcos Alexandre. Então, nós queremos continuar nos renovando. Esse é um compromisso da Frente Popular, esse é um compromisso do PT e tem que ser um compromisso nosso, porque a população está pedindo isso. E nós temos obrigação de estar ouvindo a voz da população, a voz que vem das ruas. Só para a gente finalizar, gente, eu não posso deixar que o Carlos Eugênio pediu para fazer essa pergunta. Alain, por que o governo do Acre, o governo do PT, anuncia programas como Ruas do Povo, esse já começou, mas que, ele cita, que é uma palavra dele, mas que não presta, e só falta mais um ano. E a Cidade do Povo, que colocaram propaganda de 10.500 casas, não seria melhor primeiro as obras, fazer primeiro as obras e depois anunciá-las? Tem que anunciar primeiro, mas ele faz uma crítica aqui, o Carlos Eugênio, ao programa Ruas do Povo. E o povo realmente quer que a Cidade do Povo saia, né? Principalmente as pessoas que moram ali nas zonas de risco. Mas essa crítica que a população faz às Ruas do Povo também respinga no PT, Léo? Agradecer ao Carlos. Agora, o programa Ruas do Povo, se você for perguntar para a população se elas querem um programa ou não querem, obviamente que elas vão dizer que querem. É um dos problemas que foi detectado. E é um programa que está dando certo. Agora, se tem ali menos de 10% das ruas que deram problemas, e as empresas estão sendo notificadas, o governador já disse, algumas já foram até multadas nesse processo, a gente não pode desmerecer um programa como esse, um programa da grandiosidade, talvez um dos maiores programas sociais da história do Acre. Ruas do Povo é segurança, é saúde, é direito de ir e vir, é acesso a lazer, pessoas vivendo com mais dignidade. É esse que é o programa Ruas do Povo. Então a gente não pode desmerecer o programa por conta de algumas ruas que estão com problema e que vão ser resolvidas agora que nós estamos no período de verão. Algumas não foram resolvidas no inverno porque não dava para ser resolvido, vão ser resolvidas. E em relação à Cidade do Povo, também é um programa que foi anunciado porque é importante, a população precisa ficar sabendo. Houve o embargo do TCE. De um programa, exatamente. Mas já foi desembargado. E aí, desembargado. infelizmente, a gente tem interesses políticos que estão querendo atingir o programa Ruas do Povo, que a gente, inclusive, desmascarou algumas questões da G7. O programa Cidade do Povo, que chegou lá no TCU por conta de interesses políticos, daqueles que apostam no quanto pior, melhor, de maneira oportunista. Então, a gente não pode trabalhar nisso. Nós queremos o benefício da população, corrigir os erros, sim. Agora, um programa como Cidade do Povo, que vai gerar mais de 20 mil empregos, que vai permitir com que 10.518 famílias tenham acesso a uma moradia, a gente não pode ser contra isso. E o governador Tião Viana assumiu o compromisso de que vai fechar o seu mandato com 100% das ruas pavimentadas e com o programa Cidade do Povo realizado. Gente, eu conversei aqui com o Léo Brito, o Léo do PT, e, obviamente, eu agradeço a você que nos mandou suas perguntas. São muitas perguntas, tanto na nossa página pessoal quanto pela do Gazeta Entrevista.
Não dá tempo de fazer todas, porque realmente o tempo correu. Léo, obrigado pela tua vinda, obrigado Eu que agradeço por bater um papo conosco. E a atenção de todos os telespectadores. Daqui a pouquinho nós voltamos para o terceiro bloco do Gazeta Entrevista. Daqui a pouquinho eu bato um papo com o deputado Edivaldo Souza, do PSDC, apresentador do Gazeta Alerta. Até já!